Olá, saudações a todos e a todas. Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Matheus Ferreira Bezerra, sou professor, advogado, doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia e venho falar um pouquinho aqui sobre a eficácia da lei. Às vezes a gente fala, da lei e da sua eficácia. O que é que vem a ser eficácia? Bom, a eficácia é justamente a aplicação da lei, né? Qual o tempo que essa lei ela vai ser aplicada, vai entrar em vigor, né, vai funcionar de fato. Então, quando nós passamos essa noção de eficácia, nós trazemos à tona a ideia de que a lei ela vai valer num tempo e num espaço. Então, quando essa lei ela precisa justamente, melhor, quando ela entra nesse plano de cumprimento, né, de onde vai ser cumprida, quando vai ser cumprida, a gente começa a falar de eficácia. A lei existe, ela tem validade, ela será eficaz, então ela será cumprida. Bom, a eficácia, como eu acabei de falar, ela vai levar em consideração fatores territoriais e fatores temporais. Por quê? A eficácia ela pode valer em um determinado local. Por exemplo, uma lei brasileira ela vai valer no Brasil. Pode não ser válida em todo o território nacional. A lei ela pode ter, digamos, uma eficácia limitada, pode acontecer para um determinado local. Então você pode criar uma lei que ela vai regir uma determinada situação específica. Então ela não vai abranger todos os estados, como por exemplo a questão da Zona Franca de Manaus, é aplicada para um determinado local. Ela não criou uma Zona Franca no Brasil como um todo, né? Então tem um espaço, né, tem uma justificativa para que um espaço ele seja delimitado. Então a eficácia da lei ela pode estar limitada num plano territorial. Então existem algumas leis que podem estabelecer uma regra sobre algo que não é válido em todo o território nacional. Pode acontecer. Lembrando que cada estado tem a sua soberania, então a lei é válida em cada estado. Então o Brasil ele não pode obrigar a Argentina a seguir uma regra brasileira, a não ser, obviamente, que exista um tratado internacional dos dois países e que nesse compromisso internacional a Argentina assumiu a obrigação de fazer cumprir determinada regra. Então quando existe um tratado entre os dois países é uma outra situação, mas via de regra o Brasil não tem como impor a sua vontade a outro país, pela questão justamente que eu falei da soberania. Então a lei ela é válida em todo o território, ela pode ter também a sua eficácia limitada em parte do território daquele país. Outra questão que nós temos é a eficácia dessa lei no tempo. Então a lei ela pode valer, digamos assim, por um tempo determinado, por um tempo indeterminado. Então muitas vezes pode haver uma norma que ela também entre em vigor agora, então ela já está valendo agora, pode valer para daqui a um ano. Então o tempo é significativo para saber até se houve descumprimento, se não houve descumprimento da norma. Pode haver, como disse, uma limitação, é algo que vai ser por prazo determinado. Muitas vezes a redução de impostos, alguns estímulos, né? Então o administrador ele vai conceder alguns benefícios, mas tem um prazo estabelecido para que aquilo se encerre. Então você pode estabelecer um tempo para a eficácia, ou pode ser uma lei que ela vai ter eficácia indeterminada. Então, por exemplo, se nós pensarmos aí, matar é crime, já tem um tempo que é crime e continua sendo crime, não existe previsão de que isso será revogado. Então, ela tem aí uma eficácia por um prazo indeterminado, tá bom? Então, fica aí esse conteúdo para vocês. Caso tenha ajudado, você tenha entendido um pouco sobre esses temas, peço que deixe aqui a sua curtida no canal. Caso alguma dúvida tenha surgido aí, pode deixar nos comentários, que assim que puder eu respondo, certo? Muito obrigado e até a próxima.